Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês aqui mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. Praticamente um boletim informativo que a gente vai trazer por aqui, bem dinâmico, sem enrolação, para você ficar por dentro de tudo que acontece aí com o nosso Mengão. Deixa o seu like, deixa sua curtida, estamos junto nessa. Muito obrigado por sua força, cara. Vamos começar porque ontem, certamente você acompanhou algumas informações de que o Boto e o Felipe Luiz, inclusive, eles foram flagrados, né, por imagens da transmissão da TV portuguesa no jogo do Gil Vicente contra o Sporting. E aí começou uma especulação de que o Flamengo estava ali de olho para observar o goleiro Andrew. Goleiro ali que, pô, é curioso, né? Porque assim, o cara, como qualquer goleiro, ele vai ter, obviamente, eventualmente, as suas falhas, né? E aí logo no dia que supostamente, porque até então não estava nada confirmado, de que eles estavam lá só para observá-lo, que já era uma probabilidade pequena, né? Ir para observar um goleiro em loco, mas enfim, ele tomou ali um gol, teve uma saída um pouquinho atrasada, deu um azar ali o Andrew. Acabou, cara, não se confirmando, o Flamengo não confirmou, tá? Essa especulação de que ambos foram lá para acompanhar, eles foram para assistir o jogo, e obviamente você está acompanhando, né? Os atletas e tal, todos os atletas, né, evidentemente, mas não especificamente o goleiro Andrew, que inclusive, segundo informações que aí tem da galera que acompanha o Botafogo, é que o Botafogo estaria ali tentando, né, de volta, né, no caso, pegar ali de volta o Andrew e já para assinar um pré-contrato, mas o Flamengo não confirmou essa informação e que acabou surgindo uma outra informação que ainda está no campo de especulação, que a gente não conseguiu também trazer a confirmação, eu deixo isso bem claro. A imprensa portuguesa citou o Flamengo que estava observando, porque aí começa aquilo, né? A imprensa que acompanha o Gil Vicente começa a empurrar jogadores para o Flamengo. E a imprensa que acompanha o Sporting começa a empurrar jogadores do Flamengo para valorizar ambos, né? A que acompanha o Sporting disse que o Flamengo estava lá então para olhar o atacante Luiz Soares. Mesma coisa. Óbvio que não é o Luizito, tá? Luizito Soares, amigo de Messi que está no Inter de Miami. Também não tem nenhuma confirmação sobre essa informação. Ele que já tem ali 28 anos, né? É um atacante e tal. Foi comprado por um valor ali alto, né, pelo Sporting recentemente e tal, mas não tem nada, tá só no campo de hipótese. O que teve de fato foi Boto e Felipe Luiz flagrados, estavam ao lado do português Thiago, né, volante também, ele jogou a Copa de 2006, né, português acompanhando a partida. Mas de concreto, nada, nem Andrew e tampouco ali o Luiz Soares, tá? Já que a gente tá falando do Andrew, esse sim é goleiro que o Flamengo quer, é o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, né? E aí o Flamengo tá naquele impasse com o Santos por questão de valores. E eu acho que é o que a gente mais vai falar aqui ao longo dessa janela, nessa primeira janela e importante janela, vai ser o Flamengo querer tirar jogador de time brasileiro, vai ter muitos impeditivos, vai ser complicado. E o Gabriel Brazão, mesmíssima coisa. A proposta de 5, não, vai para 6, não, aí o Santos quer... Vamos dobrar esse valor, tá? É o gringo da praia. Opa, quem tá querendo o Gabriel Brazão? É o Flamengo. Ah, o Flamengo é o gringo da praia? Bota o valor do mate lá em cima. Bota o valor do açaí lá em cima. É exatamente o que está acontecendo. Então, super inflacionado, o mercado já está de qualquer forma, mas quando chega para o gringo da praia é ainda mais caro e o Flamengo está travestido de gringo da praia, segundo, né, os outros clubes brasileiros que querem se aproveitar da questão financeira e aí vai superinflacionando, faz parte do mercado. E com isso, o Flamengo vai ter dificuldade. Gabriel Brazão, sim, o Flamengo está de olho e nele o Flamengo já abriu negociações, já tem algumas semanas com o Santos, tá? A gente tem uma mudança, eu não sei se vocês já sabem. Pode apagar aí, se alguém anotou na agenda, apaga e escreve aí, meu amigo. A data da estreia do Flamengo no campeonato estadual mudou. A garotada, né, ia jogar no dia 14, agora vai jogar no dia 11. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca no dia 11. Isso porque pegaram um jogo que o Flamengo tinha contra a Portuguesa, que era no dia 31, e anteciparam ao máximo esse jogo. Então, daqui a uma semana, por exemplo, nós já estaremos falando da estreia do Flamengo no Campeonato Estadual. Então, Flamengo e Portuguesa no dia 11. O que muda para a Portuguesa? Se no dia 31, um exemplo, é porque era uma véspera de decisão de Supercopa, tá?
A probabilidade naquela data era de enfrentar um time mais próximo daquilo que é o Flamengo ideal titular. Agora eles vão enfrentar a garotada, né? Pois é a garotada que vai começar ali a competição do Campeonato Estadual. Então começa para o Flamengo no dia 11, já começa antes da data oficial. É aquilo, né? Vai tentando encaixar ali conforme dá e as dificuldades que tem no calendário e todos os transtornos que tem ao longo aí da temporada. Só falar para você deixar o seu like, vamos continuar aqui com as nossas informações, pois é muito importante, cara, a sua curtida, é muito importante o seu like, é muito importante o amigo rubro-negro buscar sempre hypar os nossos vídeos para assim chegar a alcançar mais amigos rubro-negros e assim a nossa comunidade puder crescer, tá bom? Você que não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, aperte aí o botão inscrever-se, pois diariamente a gente tem esse compromisso muito franco de passar as notícias, informações, análise e opinião. E nessa época de mercado da bola, vocês sabem que a situação é crítica, então assim, sejam bem criteriosos, cara, para procurar os conteúdos, porque vocês sabem como é que a rapaziada é, né, por aí. Chega junto aí, obrigado demais aí por essa força e por essa moral, tá bom? Vamos falar sobre uma baixa do Flamengo no início dessa temporada, que já está confirmado pelo Flamengo, né, o Saúl, espanhol, a gente até trouxe, fomos dos primeiros, né, a trazer essa informação na temporada passada, né, agora sim a gente já pode dizer, na histórica temporada passada, de que o Saúl estava sentindo desconforto, estava sentindo dores e que já estava se pensando, né, numa intervenção ali cirúrgica. Nós já havíamos trazido essa informação e ela está confirmada agora pelo Flamengo. O início da temporada para o Saúl vai ser um pouquinho mais, né, passar ali por lesão, tem a lesão, vai passar pela cirurgia, recuperação, e aí fala-se de apenas cerca de 3 meses. Então o Saúl, lá para abril, a gente vai acompanhar a recuperação do atleta, tá? Ele vai fazer ali a sua cirurgia no calcanhar esquerdo, né? Inclusive na sua perna forte de dominância, ele vai precisar ali, e aí tem até um médico, né? O Flamengo divulgou ali, vai ser realizada pelo Dr. Niek van Dijk. Não é o zagueiro do Liverpool, que segundo o Flamengo no texto diz que é uma referência mundial no assunto, então, calcanhar esquerdo, Saúl. Já desejamos ao atleta uma pronta recuperação. Outro jogador que a gente já trouxe a informação que o Flamengo estaria ali negociando e agora vai tendo mais detalhes. Vinha, River Plate. O Flamengo havia recebido uma proposta do River Plate por 6 milhões de euros, querendo assim um empréstimo com uma cláusula de opção de compra. O Flamengo está querendo incluir a cláusula de obrigatoriedade de compra. E o River Plate, pelas suas necessidades, vai ali talvez consiga fechar isso, tá? E tem uma outra cláusula. O Flamengo está querendo permanecer com 50% do atleta para, quem sabe, numa venda futura consiga colocar um cascalho ali no bolso. Impressão, não é informação, beleza? Pelo método que o Flamengo está querendo ter com o River Plate, dessa negociação, e principalmente pelo que a gente viu do Vinha com o Felipe Luiz, me parece que o Flamengo tem uma sensação ali de que fisicamente é o que parece. Não dá para se contar com o Vinha. Eu acho que por critério de bola, o Vinha tem bola, o Vinha tem futebol. O Vinha poderia e deveria ser aproveitado. Então a estranheza ela vai aumentando. Se o Vinha não foi aproveitado, ou tão aproveitado, não foi, né? Vamos ser sinceros. E ele era a terceira opção, jogava muito pouco. E agora o Flamengo querendo colocar uma obrigatoriedade de compra, se ele não tivesse passado pela lesão, a gente falaria que é unicamente, exclusivamente uma decisão da comissão de avaliação e tal. Mas eu acho que ainda tem esse incremento ali. O Flamengo está tentando colocar uma obrigatoriedade para, independentemente do que o atleta vai fazer lá, já faz essa negociação. E aí dentro dessa ordem, né, dessas cláusulas, se o Vinha conseguir alcançar determinado número X de jogos com a camisa do River, essa obrigatoriedade ela já deveria ser efetivada. Então tem até aquela cláusulazinha do número de jogos. Passa muito por atleta que passa por lesão e etc. Então vamos acompanhar sobre isso. Tá no campo da especulação qual é de fato a condição do Vinha, mas não é de se... Tem que se suspeitar que essa é a condição real do atleta, tá? Mais informação. Alan. Cara, o São Paulo, que é o Alan, fez proposta pelo Alan. O Bahia ainda não fez proposta, mas a imprensa baiana diz do interesse e apareceu agora recentemente o Fluminense, mas também não uma proposta oficial. O Fluminense, no caso, seria um retorno, né? Então, com a exceção do Grêmio, praticamente são os tricolores.
né? Bahia, São Paulo e Fluminense. Hoje o São Paulo está mais interessado no jogador, já havia falado com o agente do atleta sobre a possibilidade dele ir jogar no São Paulo, dele mudar de cidade, jogar num outro clube, havia dado o sinal de positivo e agora a negociação envolve Flamengo e São Paulo, então negociação entre os clubes brasileiros para essa contratação. Negociação entre clubes brasileiros, que é muito importante você, torcedor do Flamengo, saber disso, e a gente vai passar mais vídeos trazendo sobre esse tema, a dificuldade do Flamengo de buscar jogadores dentro, né, do futebol brasileiro pela precificação e também pelo super valor inflacionado que estão os clubes, né, mundialmente, globalmente. Só para trazer como exemplo para vocês, eu não sei se vocês conhecem, o centroavante lá, camisa 9 do Atlético de Madrid, o Sorloth. Pois bem, cara, a gente que acompanha assim futebol internacional, tal, a gente vê que no grau de comparação o Sorloth não é na primeira prateleira, não é segunda prateleira e vão dizer os mais maldosos de que ele é um caneludaço de 1,5 m só de canela, não é isso? Pois bem, cara, ele está sendo negociado por Fenerbahçe, né? O clube turco está fazendo uma negociação a gente está falando por 25 milhões de euros mais 5 milhões de bonificações. Então, o Sorloth, veja só, está custando a nível mundial, para sair do Atlético de Madrid e ir para o Fenerbahçe, cerca de 30 milhões de euros. Meu irmão, o que a gente tem a dizer? Uma pena a gente não ter virado jogador de futebol também. 30 milhões. Então, assim, brincadeiras à parte, está extremamente inflacionado o mercado da bola. Centroavante, como o Sorloth, está custando 30 milhões, né? Então, o Flamengo vai ter as suas dificuldades. E estas foram todas as informações que a gente trouxe por aqui. E a gente vai continuar de olho e trazendo para vocês nesse boletim também informativo, mercado da bola. Tudo a gente vai passando por aqui diariamente, tá bom? Deixa o seu like, deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo. Um grande final de semana a todos. Primeiro final de semana de 2026, não é isso? Grande final de semana a todos. Felicidades. Um grande abraço. Valeu!